Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos falar sobre um tema chamado governança e inteligência artificial e vamos começar esse assunto falando sobre riscos e vulnerabilidade em modelos multimodais. A ideia aqui é a gente dar essa introdução em riscos, a gente vai falar sobre algumas outras características, mas entender um pouquinho, né, do que é risco. Vamos entender risco sempre por uma visão muito mais alargada, tá? Risco como sendo um impacto negativo ali que vai trazer um problema tanto para a empresa quanto para o usuário. Nesse aspecto, o impacto, eu estou falando para você, para o usuário, é um retrabalho. Vulnerabilidades, né? Quais são as janelas que se abrem a partir daí e dentro desses modelos de linguagem. Então, muito do que eu falar aqui serve para o ChatGPT, serve para o Gemini, serve para o Claude, serve para quase todo, GenSpark, DeepSeek, serve para quase todas, né, para não dizer todas as IAs, tá ok? Primeiro assunto que a gente vai começar a falar aqui é sobre o papel do prompt, né? O prompt, ele é a instrução, né? Toda vez que você ouvir a palavra prompt, traduza isso como sendo uma instrução que você está dando para a LLM. E vocês vão perceber que eu fico olhando de um lado do outro assim, é porque de um lado fica a câmera, do outro lado fica a tela, então eu sempre vou ficar olhando para os dois ao mesmo tempo, tá ok? Então o primeiro contato que você tem aí é com o chat, né, com uma tela de comando que você tem, em maioria das vezes. Claro, se você for um hard user, você vai estar utilizando agentes e outras soluções, né? É uma condição que vai abrir, né, a sua superfície de risco, né, no aspecto de você colocar um prompt bem estruturado. Você vai ter uma possibilidade de um resultado bem melhor do que um prompt mal estruturado, então vamos falar disso daí também. Controle da qualidade, né, o que determina a qualidade da tua saída, o que determina o resultado que você busca e o impacto em escala desse tipo de problema. Uma das superfícies de risco, né, uma das características de risco que mais impacta, né, são as respostas equivocadas, ou seja, muitas vezes nós usamos uma palavra assim chamada alucinação quando a gente está trabalhando em inteligência artificial. A IA alucina? Sim, algumas vezes a IA alucina, mas em alguns outros contextos ela não alucinou. Ela simplesmente, você deu um prompt muito desestruturado ou o prompt está fora do contexto que ela está trabalhando. Isso vai gerar automaticamente essas recomendações erradas. Se você acredita, né, que a base de dados que você tem, vou imaginar que você tem uma base de dados mais ou menos grande, só que você não sabe exatamente o que tem naquela base de dados e você faz uma pergunta para ela, ela traz uma resposta, pode ser que a resposta que ela está trazendo seja uma resposta correta ou ela teve um viés no momento de trazer aquela resposta. Você perguntou assim, me traga os dados do estoque de 2024, né, e estoque de bolsas. Só que o estoque de bolsa tem estoque de bolsas grandes e bolsas pequenas, por assim dizer. E ela trouxe informação apenas de bolsas pequenas e não de bolsas grandes, ou não trouxe o total de bolsas. Percebe então essas solicitações erradas, né? Isso gera um problema muito sério que as pessoas perdem a confiança na IA, então essa perda de confiabilidade, e retrabalho em custos, ou seja, impacta muito você no seu dia a dia em relação àquilo que você está fazendo, tá? Um detalhe de tudo isso é que prompts mal desenhados ou prompts mal escritos, a gente tem várias características para um prompt mal desenhado. Um deles, talvez, não vou dizer que é o mais importante, mas é um dos que mais impacta, né? E a gente chama isso de falta de contexto, porque a IA, você tem que olhar muito para ela e entender como se ela fosse um estagiário, né? E esse estagiário, ele começa sem nenhuma apologia, estagiário ou não, mas a ideia é que ele funcionário começa a trabalhar na sua empresa e é o primeiro dia dele. Ele não conhece muito da característica do seu negócio, ele está aprendendo como o seu negócio funciona. Então, dar contexto para ele é muito importante, explicar para ele onde que é a cozinha, como que fica a cozinha, onde que é a copa, onde que é determinado lugar, onde fica o almoxarifado, quando as pessoas pegam, onde anotam. Então, todo esse contexto que você der para ele, fica mais fácil dele tomar uma decisão e fica mais fácil dele responder. A IA funciona da mesma forma. Quanto mais contexto você dá para ela entender, melhor ela funciona. Na contramão do contexto, você tem a ambiguidade, que é aquela informação dúbia, aquela informação que cria um espaço, aquela informação que cria um duplo entendimento, né? Quando você fala assim,
Me traga o resultado do último semestre. Que resultado? Resultado positivo, resultado de vendas, resultado sistêmico? O que é resultado no seu contexto? Né? Então, entender um pouco disso. Escopo muito solto, né? Quando você não dá um direcionamento, né? Em que contexto ali, qual é a área que a IA está trabalhando, então esse escopo ele fica muito desconectado com aquilo que você está falando, e isso vai gerar automaticamente o que nós chamamos de respostas inconsistentes ou respostas, né, distintas, aí, prejudicando a confiabilidade, prejudicando basicamente, né, a reprodutividade dessas informações. E claro, e não menos importante, muitas vezes a gente tem um problema aí de alinhamento com políticas internas. Não é porque, né, todas as pessoas utilizam o ChatGPT que a tua empresa ou organização autoriza você colocar qualquer coisa ali no ChatGPT. Então é importante também já que a gente está falando de governança, a gente entender que existe um fio condutor aqui o tempo todo que vai falar de LGPD, RGPD, vai falar das leis, vai falar de ISO, ou seja, conexões que a gente tem não apenas com a nossa organização, mas com o mercado. Às vezes você está conectado ao mercado internacional, que tem regras mais rígidas em relação a como as coisas são utilizadas, ok? Riscos técnicos, né, que você tem em relação aos agentes, em linhas gerais. Quando você tem um problema isolado, que é um único prompt, um único usuário, isso tem um impacto que vai chamar de um impacto limitado, quer dizer, está impactando ali. Se está você e o ChatGPT conversando e sai um erro, surge um erro, pô, perfeito. Né? Você arruma, ou ignora, ou muda, ou está resolvido. Isso não gera um impacto muito grande. Mas muitas vezes você está criando uma automação, sei lá, vou imaginar que você criou uma automação, um chatbot dentro do teu RH para responder contextos e situações do RH. E dentro dessas análises ali, você tem uma informação que ela está dúbia, né? Ela não está muito clara. Vamos voltar no slide anterior, onde já está falando que a informação ali está ambígua. Ou seja, quando uma pessoa perguntar, ele vai responder de um jeito, e quando outra pessoa perguntar, ele pode responder de outro. Imagina o desconforto e o problema que isso geraria. Então, quando você tem agente, ou os copilots da vida, ou automações, e as soluções ficam rodando 24 horas, o impacto que você gera, né? Então a gente está falando do risco, ele vai ser uma amplificação do risco muito grande, o risco pode ser cascateado, ou seja, uma pessoa dizer para outra e falar para outra, isso gera um problema muito sério, e isso ter uma escala muito grande. Isso se a gente estiver dentro da empresa. Agora imagina se esse chatbot estiver respondendo alguma coisa para o mercado, o impacto que isso traria para você. Né? Impactos, né, que a gente tem no nosso negócio, um deles são decisões ruins. Imagina você, né, ter ali, no nosso exemplo, uma previsão de demanda errada, leva um superestoque ou uma falta de produto. Imagina que você apoia, né, todo o teu sistema aí dentro de uma decisão, e de repente essa decisão ela não é uma decisão segura, ou seja, porque teus dados estão desatualizados, ou porque teu prompt não foi muito bem desenhado, né? Outro problema muito sério, um tempo muito grande gasto em validar as informações. Imagina se você está usando a IA para ganhar tempo, aí de repente você se percebe gastando horas e horas e horas para validar os dados que depois serão utilizados pela IA. Imagina uma coisa que você colocou na sua empresa, colocou no seu negócio, para você ganhar tempo, e aquilo está te gerando mais trabalho. Tá? Então, né, tomar muito cuidado com isso daí. E óbvio, o pior de tudo é quando as empresas perdem a confiança, ou quando você, imagina, você apresenta um relatório, de repente um diretor levanta a mão e fala, tá, mas esse número de março está errado. Não, mas é que pronto, vai ver, realmente está errado. A partir dali, as pessoas, né, descaracteriza. Se a tua apresentação tiver 20 slides, né, uma pequena porção de um slide errado, vai descaracterizar os outros 19 slides sem ninguém se preocupar com isso. Então, atenção muito especial com esse tipo de coisa. Né? E como mapear esses pontos frágeis? Como a gente ter melhor prompt, melhorar a nossa forma de colocar prompts? Uma delas é restrições. Então, para a inteligência artificial, diferente muito de nós humanos, restrições são muito positivas, né? Que hoje você vai usar muito a palavra chamada guardrails, né? Que é aquelas laterais aí que você tem na pista. A IA funciona com o mesmo contexto de guardrails, né? Então, prompts que não têm limites claros, como não especifica o que não fazer, deixa espaço para interpretação, não menciona políticas ou regras, não limita o tamanho que vai escrever, ou limita muito o tamanho que vai escrever. Então, essas restrições elas são muito importantes. Contexto muito pobre,
né? Uma falta de uma estrutura muito clara do background, do contexto que a IA está trabalhando, não explica o cenário, omite dados, né? Por fim, né, e também tem outros problemas que podem mapear, mas interpretações erradas, como linguagem vaga ou ambígua, a gente falou, não especificar o formato de saída, isso é muito importante. Você quer que saia em formato de redação, você quer que saia em formato de bullet, você quer que saia no formato de um arquivo JSON, você quer que saia numa tabela, né? Se é uma tabela, quem é o teu eixo X, quem é o teu eixo Y. Então todas as informações elas são importantes para você ter uma resposta melhor. E aí, 2 promptzinhos aqui para a gente chegando no final desse módulo então eu tenho um prompt mal escrito aqui, né, um guia prático para a gente utilizar. Então imagina que eu entrei aqui na minha LLM e coloquei o seguinte prompt, né? Responda as perguntas do funcionário sobre a empresa, seja útil, né? Então imagina, se o funcionário perguntar qualquer coisa sobre a empresa, né, a única instrução que ele tem é seja útil. Que instrução vaga é essa, né? Que valor uma instrução como essa gera, né, para alguém? Então, objetivo muito vago, sem contexto fornecido, não há uma restrição nenhuma, sem formato de resposta. E se a gente pegar esse mesmo prompt e reescrevê-lo da seguinte forma: você é um assistente de RH, então aqui no primeiro momento aqui, eu já dei para ele quem ele é, já dei um persona, já dei um perfil para ele falar. Responda apenas perguntas sobre políticas internas, benefícios e processos. Já delimitei completamente o escopo que ele tem que fazer. Se a pergunta for fora do escopo, não tiver aqui dentro, olha o guardrail funcionando, né? Essa pergunta está fora do meu escopo, contate o RH. Né? E, por final, sempre cite a política ou documento, usando o formato resposta clara mais fonte. Ou seja, dei para ele claramente uma instrução de limite e dei o formato da resposta que eu quero. Então eu quero que ele cite como se fosse uma citação, né? Da onde ele tirou aquilo ali e página e da onde saiu aquele conceito, qual documento e qual página. Isso para você até depois, se de repente surge uma resposta errada, você sabe onde ele buscou aquela resposta errada, se é isso mesmo que aconteceu. Então essa é uma forma de você ter um prompt mais eficiente. Saia de um prompt desse daqui, um prompt mal escrito, né? Responda perguntas sobre a empresa para uma resposta, responda políticas internas, ou responda sobre férias, ou responda sobre benefícios e tudo mais. Por fim, tenha sempre um objetivo explícito daquilo que você busca, limites claros que você tem que a IA tem que fazer. Sempre foque, tenha um foco muito grande nesse contexto mínimo, explique. É como se você estivesse conversando com uma pessoa e você tem que dar um pouco de contexto para ela antes de você fazer uma pergunta. Tipo de saída que você quer uma saída JSON, você quer uma lista simples, uma lista mais completa, um parágrafo, uma tabela, que saída que você quer, né? E revise prompts, né, que você usa aplicando esses 4 métodos aqui, vai ajudar bastante. E lembre-se, por fim, que um prompt bem estruturado reduz risco, aumenta a confiança e amplifica o valor da IA no seu trabalho. Qualidade do prompt é igual a qualidade de resultado. Beleza? Ficamos por aqui com esse módulo, espero que tenha sido bastante interessante. Espero vocês em outros módulos. Até mais.